Boa noite, meus amigos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Grande prazer nós estarmos aqui reunidos em nome do Núcleo Espírita Aristides Monteiro para mais uma noite de reflexões à luz da doutrina espírita. Prazer, sou Edneide Carvalho, trabalhadora do NEAM, com muita alegria. Estou aqui hoje representando a nossa casa, juntamente com a equipe que se faz aqui presente nos bastidores e a equipe espiritual também, para mais um dia de trabalho de iluminação interior. Não é isso? Muito bom estarmos aqui. Gostaria de pedir a vocês para que coloquem a água, né, aqueles que se sentirem assim confortáveis, coloquem a água para fluidificar, pois palestra é tratamento e já não nos encontramos sós. Disse o nosso mestre que, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, ele ali está, embora estejamos de modo virtual, mas a sintonia dos nossos pensamentos, nesse momento que nos envolve a todos, com certeza está sendo amparada pela espiritualidade amiga, aqueles que nos conduzem, aqueles que estão conosco, que nos ajudam, nos guiam em todos os trabalhos que nós realizamos. Muito boa noite a todos que já estão aqui conosco e aqueles que ainda chegarão. Bom dia, boa tarde. Sempre um prazer estarmos aqui. Vamos também lembrar algumas informações importantes. Nós estamos convidando alguns palestrantes, estamos convidando pessoas que se interessem em realizar trabalhos na nossa casa, no NEAM, tanto presencialmente, né, na parte dos trabalhos que a casa tem para oferecer, né, na secretaria e em outros setores, mas também estamos convidando aqueles que queiram participar online, nos bastidores dos trabalhos que nós realizamos. Nestes bastidores, nós damos o treinamento, basta que você tenha disponibilidade para estar, né, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nas segundas-feiras, neste horário que nós realizamos a live, das 8 às 9 horas. Nós entramos um pouquinho antes para alguns testes, mas é algo simples, sempre acompanhado de um tratamento. Lembramos também a todos, nossa campanha contínua, né? Toda semana nós realizamos uma campanha de arrecadação de alimentos, e esses alimentos são doados às idosas que são assistidas pelo NEAM. Então, nós pedimos a todos que puderem contribuir, deixem lá na nossa sede. A nossa sede é aberta de terças até aos sábados, né? Nós temos a secretaria aberta nos horários a partir das 18 horas, de terça a sexta-feira, e nas quartas e sextas-feiras também, no período da tarde, após as 15 horas, vocês já podem ter acesso lá na nossa secretaria para as doações dos alimentos. Vou passar uma mensagem rapidinho antes de convidar o nosso palestrante. Ele já está conosco, Leonardo Silva. Leonardo, que é do Templo Espírita TEAR, Templo Espírita Amor e Redenção, o TEAR. Vou convidá-lo, vamos chamar Leonardo para compor aqui comigo a tela. Oi, Léo, tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua presença conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Vamos ler uma mensagem de Chico Xavier, do livro Minutos com Chico Xavier. É uma mensagem que traz uma informação de Meimei. E ela diz assim: confia em Deus. Sejam quais forem as aflições e problemas, confie em Deus. Amando e construindo, perdoando e amparando, porque Deus, acima de todas as calamidades e todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. É uma mensagem de Meimei. Então, que a gente possa sempre ter essa fortaleza dentro dos nossos corações,
sabendo que Deus, que Jesus, né, nunca nos desampara. Tá bom? Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo e abençoado nome para mais um dia de estudos e reflexões à luz da doutrina espírita. Agradecemos o amparo da espiritualidade amiga, através do Dr. Aristides Monteiro, nosso mentor espiritual. Agradecemos a presença amiga de todos do TEAR, que se unem a essa corrente de amor e de luz para fazer levar essas bênçãos e a distribuição do pão do Evangelho aos corações de todos que aqui estão e de todos aqueles que ainda vão chegar. Abençoa, Pai, os nossos propósitos. Derrama sobre os nossos lares, os nossos amigos e aqueles que nos têm por inimigos ou aqueles a quem um dia nós prejudicamos, as luzes necessárias aos seus tratamentos, as luzes necessárias às boas reflexões, a paz no coração e a união, conforme o teu modelo e exemplo de amor, Senhor. Que nós possamos enviar as boas vibrações ao nosso planeta, à Terra, ao nosso Brasil, que possamos enviar as boas vibrações àqueles que estão desencarnados, àqueles que estão sofrendo, onde quer que se encontrem. E assim, Senhor, com a tua permissão, com o amparo de Aristides Monteiro, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, passando para o nosso irmão as palavras, para dar continuidade às palavras com a sua palestra. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos, né? Sempre com muita alegria, né? Que estamos auxiliando de alguma forma, né? Falando um pouco do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos estar comentando o Livro dos Espíritos, né? Como falou nossa irmã, lá no capítulo 12, Perfeição Moral, da questão 893 a 906, e vamos falar um pouco sobre as virtudes e os vícios, né? Me chamo Leonardo Silva, como falou nossa irmã, faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, localizado bem pertinho de vocês, em Jardim Paulista Baixo, e de lá trago um abraço fraterno de todos que fazem aquela casa. Para a gente começar a falar de virtude e de vício, vamos entender primeiro o que é virtude, né? E aí, segundo o Espiritismo, e aí Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 8, ele fala o que é virtude na visão espírita. Bem interessante. Ele diz que a virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Vê que interessante, né? E aí eu vou deixar uma pergunta que posteriormente eu vou responder. Nós nascemos com as virtudes ou adquirimos as virtudes no decorrer de nossa trajetória, né? Mas quando Kardec coloca no Evangelho no Espiritismo, ele diz que a virtude, em seu mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. E aí o homem de bem não é aquele que nós pensamos materialmente, né? Porque para a sociedade, o homem de bem é aquele que paga suas contas, né? Seus impostos, é aquele que sai de manhã para trabalhar e quando termina o trabalho volta para casa, para o lar. Mas o homem de bem, que o Evangelho nos fala, é aquele que pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade no seu mais alto grau. Vê que interessante, né? Quando ele fala que praticamos a virtude no seu mais alto grau, é como se nós fôssemos um homem de bem colocado aqui dentro do Evangelho. Aquele que pratica a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. Mas quem de nós, qual de nós, pratica todas essas leis no seu mais alto grau? Ao pé da letra, né? Como fala o Matuto. E aí eu fiz uma pergunta: será que nós já nascemos com virtudes ou adquirimos durante o decorrer de nossa vida, né? E a literatura espírita nos fala que as virtudes nós adquirimos com a nossa evolução espiritual, né? Com a maturidade espiritual. O que seriam virtudes, né? Paciência, né? É uma virtude. Benevolência é uma virtude. Caridade é uma virtude. Temperança é uma virtude, né? Então,
A paciência, muitas vezes, nós não temos ela, né? Perdemos a paciência por besteira, tal. Mas, com o passar do tempo, né? E com essa maturidade espiritual, começamos a ser pacientes. Começamos a ser benevolentes. E o interessante, quando falamos lá do homem de bem, que ele pratica lá a lei de amor, de justiça e de caridade. E aí, caridade, né? Caritas, amor. Mas como entendia Jesus a caridade, né? Também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade como entendia Jesus a caridade. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom indistintivamente. Ser indulgente, né? Coisa que a gente está faltando, né? A indulgência, né? E aí nós vimos nesses últimos dias, ou últimos meses, a falta de indulgência para com o próximo, né? Quantos amigos deixaram de falar com outros amigos porque gostava do político A e não do político B? Quantos, né? Quantos cristãos deixaram de se falar dentro de suas instituições religiosas por falta de indulgência, por falta de respeitar a ideia dos outros, respeitar a posição do outro. Mesmo que não concorde, mas respeitar, né? E aí ele vem, no final, falando sobre perdão, perdoar, né? Uma palavra bem pequenininha, mas que pouco utilizada por todos nós. E quando utilizamos essa palavra perdão, falamos da seguinte forma: eu te perdoo, mas não quero você aqui. Eu te perdoo, mas quero você bem longe de mim, né? Ou, pior, né, meus irmãos? Diz, só quem perdoa é Deus. E aí eu venho trazer para todos nós, não sei se já falei aqui em outra oportunidade, que Deus não perdoa ninguém, meus irmãos. Porque só quem perdoa é aquele que se sente ofendido, aquele que se sente magoado. E Deus não se sente ofendido nem magoado com ninguém. Inclusive, nos dá uma nova oportunidade, né? Cujo nome é reencarnação. Nos dá uma nova oportunidade de tentar fazer um novo recomeço e tentar ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje, né? E aí, no decorrer da lição, no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Que pergunta interessante, né, meu irmão? É uma pergunta que serviu lá atrás e serve para a atualidade nossa. Qual é a mais meritória das virtudes, de todas as virtudes, né? E os espíritos respondem, né, que todas as virtudes têm seu mérito, mas a mais sublime é aquela que se consiste no sacrifício pessoal para o bem do próximo, né? Que é lá a caridade. E aí eu sempre gosto de citar nossa irmã Joana de Ângeles, quando ela fala o seguinte: quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Uma grande verdade, né? Eu vi nossa irmã aí chamando pessoas, né? Trabalhadores, né? Da última hora para trabalharem na casa, auxiliando de alguma forma, né? Se puder ficar uma horinha, fica. Se puder ficar o dia todo, fica. Uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez quinzenal. Mas chamando para o trabalho, né? Sempre quando eu chamo um trabalho como este, eu sou muito grato a Deus, à espiritualidade e aos dirigentes da casa que me dá a oportunidade de trabalho, que é aquilo que nós precisamos, meus irmãos, para evoluir. Mas na frente vamos ver que um grande entrave para nosso crescimento material e espiritual é o orgulho. Nós vamos ver mais na frente. Mas quando ele coloca aqui que todas as virtudes elas são boas, mas a mais meritória é aquela que eu deixo as coisas pessoais para praticar o bem para o próximo, né? Seguindo lá o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E aí dentro do Evangelho do Espiritismo é completado, né? Não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar ao próximo se não amar a Deus. Nos colocando, meus irmãos, todos em um grande elo, como se fôssemos uma grande corrente, interligado uns aos outros. Que é um grande exemplo, meus irmãos? Pandemia, né? Na pandemia, todos nós fomos colocados na mesma situação, independente de cor, raça, credo e condição financeira. Todos nós passamos por essa pandemia com a mesma condição. Que interessante, né? E na pandemia, né, bem recente, e ainda não acabou totalmente, mas graças a Deus está bem melhor, né, com o apoio da ciência. Mas nós vimos que
Pessoas extremamente orgulhosas, né, tiveram que ser humildes. Pessoas preconceituosas tiveram que ser tratadas por pessoas afrodescendentes, né, por pessoas que eles não gostavam, né, porque naquele momento a família não poderia estar acompanhando o paciente. Era o paciente, a equipe de enfermagem, de médicos e Deus, meus irmãos. Vê que coisa interessante. E aí vem uma grande reflexão para todos nós. Deus nos dizendo, meu irmão, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos aqui para progredir, para melhorar. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. E aí, dentro da literatura espírita, também nos diz que o dinheiro não é a felicidade, não traz felicidade, né? O dinheiro é necessário para todos nós que estamos encarnados, né? Que precisa da alimentação física, que precisa do transporte, comprar vestimenta, bem necessário. Mas o dinheiro ele não traz felicidade. E aí na pandemia vimos isso também, né? E eu tenho um exemplo, eu sou vendedor, e uma grande pessoa daqui de Paulista, né? Um grande empresário, muita condição financeira, ele desencarna num quarto de hospital luxuoso, rodeado de balões de oxigênio, porque tem uma condição financeira boa. E aí, quando nós vamos remetidos para o Amazonas, pessoas morreram porque estava faltando lá 1 metro cúbico de oxigênio. Ou pessoas lá sobreviveram mesmo na escassez do oxigênio. E aí eu vou lá atrás um pouco, quando minha avó falava que de que vale o homem ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. E aí sempre que eu falo isso, eu trago alguns exemplos, né, de que vale o homem ter dinheiro para comprar o medicamento mais caro do mundo e não poder salvar um filho que está desencarnando. De que vale eu ter dinheiro para comprar uma cama e à noite eu não ter sono. E aí eu pergunto de que vale. Já devo ter falado aqui em algumas outras oportunidades que eu passei por crise de pânico, crise de ansiedade. E aí quem passa sabe do que eu estou falando, né? Os médicos falam que é a sensação de minutos ou segundos antes do desencarne, né? Falta de ar, o coração dispara, um medo do nada, e é uma coisa muito ruim. E naquele momento é você e Deus. É você e a espiritualidade amiga te auxiliando a melhorar, né? Eu estava em uma live essa semana, né? Sábado, se eu não me engano, semana passada, sábado, que se falava sobre suicídio, né? E aí era com uma psicóloga e ela disse: a crise de pânico é o cidadão ter medo do medo, né? E aí eu fiquei refletindo assim, realmente. Na minha crise de pânico, eu tinha medo de tomar banho para não morrer afogado no chuveiro. Tinha medo de dormir porque eu tinha medo do escuro. E naquele momento, só eu e Deus sabia o que eu estava passando, né? E aí é onde nos utilizamos do pouco conhecimento que temos. E não precisa ser de nenhuma denominação religiosa, é acreditar em Deus, ter fé, né? O que é ter fé? É acreditar em algo que eu não posso tocar, que eu não posso ver, mas que eu acredito fielmente que as coisas vão melhorar e eu estou aqui hoje, né? E claro, também utilizando lá do Evangelho do Espiritismo, quando ele manda cuidar do corpo e do espírito, né? Procurar um médico, o apoio da família é essencial, mas o apoio espiritual também é muito, muito, muito importante. Mas, Léo, nós estamos falando de vícios e virtudes. Eu falei o que é virtude. E quais são nossos vícios, né? E aí, como eu falei, que a virtude nós vamos adquirindo com a nossa evolução, né? Com a nossa maturidade espiritual. E os vícios? Na grande maioria das vezes, nós trazemos vicissitudes de vidas anteriores e adquirimos muita nessa encarnação. Um dos vícios muito perigosos, né? O orgulho, a vaidade, a avareza, a maledicência, que pensamos que é besteira, né? A fofoca, falar mal do outro, né? Quantos se suicidam, meu irmão? Porque nós levantamos um falso daquela criatura
e ela não tem a condição psicológica para suportar aquilo e tira sua própria vida. E nós, meus irmãos, somos culpados pela morte, pelo desencarne daquela criatura. Então, temos que ter cuidado no que falamos, no que pensamos e hoje no que digitamos lá nas nossas redes sociais, para não magoarmos as pessoas. Temos que ter esse cuidado. E aí, no Livro dos Espíritos, né, continuando falando sobre vícios, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o maior entrave para a humanidade evoluir, para a humanidade progredir, para a humanidade crescer? E ele fala lá que é o orgulho. Ele diz que o orgulho é a raiz de todos os males. Vê que interessante, meus irmãos. Pelo orgulho eu mato, pelo orgulho eu firo, pelo orgulho eu tiro o emprego do meu irmão. E não penso em nenhum momento nem nele, nem nos filhos que ele tem por trás dele. Simplesmente, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nós falamos do homem de bem. E aí, na passagem Homem de Bem, quem já leu, que é uma passagem trazida por nosso irmão Santo Agostinho, ele diz que enquanto vida ele tinha, toda noite, quando ele se recolhia para dormir, ele passava por revista. Ele procurava saber se naquele dia ele tinha feito mal para alguém, se ele prejudicou alguém, se ele fez todo o bem que poderia ter feito a alguém, para que no dia seguinte ele pudesse se reconciliar com aquele que ele fez mal. Veja que as passagens evangélicas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo se interligam de uma forma, meus irmãos. Começamos a falar sobre virtude, começamos a falar sobre vícios, nos levou para o homem de bem, que nos levou para a caridade, e que agora me diz que eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje do que ontem. Mais interessante do que isso, voltando ainda para nosso irmão Santo Agostinho, na literatura espírita, os espíritos nos falam que eu sou responsável por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de praticar, nos colocando numa situação de trabalho, de progresso, de avanço. Como assim, Léo? Se ele me diz que eu sou responsável por todo o mal que pratico, e aí é a lei do plantio. Se eu planto feijão, colherei feijão. Se eu planto vento, colherei tempestade. Então ele me diz que eu sou responsável pelo mal que eu faço aos outros e a mim mesmo. Mas também me diz que eu sou responsável por todo o bem que deixo de fazer. Vê que interessante. E aí, quando eu comecei a estudar Espiritismo lá no centro, 8, 9 anos atrás, a gente tinha estudos do Livro dos Espíritos, né, com nosso irmão Pedro Lins, que até hoje a gente faz estudo do Livro dos Espíritos. Termina, volta de novo, e a gente sempre traz uma visão renovada, né, daquelas lições do Livro dos Espíritos. E uma dessas reuniões, quando terminou, seu Pedro, ele disse uma coisa que eu trago para mim até hoje. Nunca perca uma oportunidade de fazer o bem, porque talvez aquela oportunidade não voltará. Não perca a oportunidade de praticar o bem. E certa feita, né, no final de semana, sempre eu estou dando minhas voltinhas de bicicleta, né? Hoje eu pratico ciclismo devido aos meus problemas de ansiedade, né, as crises de pânico. Para não estar tomando medicamento, a gente começou a praticar esporte e aí melhorei 99,9% graças a Deus. E aí eu chegando de um desses pedais, né, de algum desses passeios ciclísticos, no meio da pandemia, e aí eu subi, porque eu moro aqui no primeiro andar, e quando eu cheguei, minha esposa disse, ó, tem uma pessoa caída ali, na rua. Você viu? Não. Começou a neblinar, a chuva, e aí naquele mesmo momento, e aí eu digo, independente de religião, nós somos chamados ao trabalho através de nossa consciência. A nossa consciência nos alerta a todo momento. O que é que tu está fazendo no TA? O que é que tu aprendeu ontem lá no TA? A amar o próximo, a praticar a caridade. Não foi? E por que não vai ver o que é que nosso irmão tem? Anos atrás, 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, se eu visse uma pessoa caída, eu dizia logo, é um bêbado, tá aí, bebeu a noite toda, o que é que eu tenho a ver com isso?
Mas quando começamos a estudar a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, né? E aí eu falo independente de religião, quando começamos a ser o verdadeiro cristão, começamos a observar as pessoas com um olhar diferente. Eu disse, meu Deus, realmente. E aí eu desci, é porque eu sou bom não, meus irmãos. Não é porque eu sou bom não. Falta muito para chegar no bonzinho. Puxa, muito, muito, muito. Anos-luz para chegar neste homem de bem que a gente está comentando. E aí eu desci e realmente era uma pessoa caída, com aqueles trajes, né, de servidor da prefeitura, e ele estava no meio da rua. E aí eu fui, né, com máscara na época, e chamei ele, ele abriu o olho, olhou para mim, eu disse, meu irmão, você está passando mal, eu posso lhe ajudar de alguma forma? E ele estava embriagado mesmo, né? Mas mesmo assim, eu consegui tirar ele do meio da rua e colocar ele embaixo de um alpendre, de uma parte que não chovia, né? Peguei as mochilas dele, coloquei do lado dele, fiz minha parte, né? E aí, quando estava saindo, de próximo desse meu irmão, em frente a ele tem uma casa que estava tendo uma festividade, um churrasco, alguma coisa desse tipo. Escutei alguém chamar, só quer ser o bom samaritano. Como eu falei há anos atrás, eu iria discutir com essa pessoa, iria bater boca, iria perder a razão. Mas quando começamos a aprender um pouco desse tamanho do Evangelho do Cristo, e aí lembramos das bem-aventuranças do nosso Mestre, quando ele nos pede para sermos passivos. Ser passivo. Amar o inimigo, né? E aí o inimigo, eu acho uma frase muito pesada, inimigo, né? E aí, quando ele vai no Evangelho no Espiritismo, ele diz, reconcilia-te com teu adversário. Então, podemos dizer adversário, né? E aí, simplesmente, eu continuei minha trajetória, elevei o meu pensamento ao alto, a Deus, e pedi a virtude da paciência. Me dá paciência, meu Deus. E aí, como nosso irmão Chico nos ensinou, né? Conta até 1.000, 2.000, 5.000, até você se acalmar. Se puder botar um pouquinho de água na boca, bota água na boca e fica quietinho ali, né? Nosso irmão André Luiz, ele no filme, no livro, ele nos mostra, né? Quando ele começa a falar, aquele enfermeiro dá um pouco de água aí, mas não pode engolir não, fica na boca. Então, como falei, nós vamos adquirindo a virtude, e aí eu estou falando da virtude da paciência, com o decorrer de nossa trajetória, com a nossa maturidade espiritual. É fácil, Léo? Não, mas também não é impossível. Depende de nós, depende de mim, querer ser melhor hoje do que ontem. Então, quando eu começo a ser esse homem virtuoso que o Evangelho nos fala, eu começo a melhorar a minha trajetória e toda a minha volta, meus amigos, meus familiares, meus colegas, começam a me enxergar diferente. Eu não sei vocês, né? Mas a gente chega. Eu cheguei uma vez para um caldo de cana com coxinha, que eu gosto. E aí eu sentei ali e a gente ficou conversando com o rapaz que estava fazendo caldo e com as pessoas que estavam se alimentando daquele caldo. E quando terminou, que eu me despedi das pessoas, aí um disse lá, Pai do Senhor, meu irmão, vá com Deus, viu? Qual é a igreja que o senhor frequenta, né? Aí eu disse, eu frequento o Templo Espírita Amor e Redenção. A pessoa regalou o olho. Eu pensei que o senhor era evangélico. Eu sou, que eu sigo o Evangelho do Cristo. Eu não sou protestante, né? Eu sou espírita, né? Mas aí, quando a gente vai lá no Evangelho no Espiritismo, né? No capítulo intitulado Os Bons Espíritas, ele começa falando lá. Os espíritas e os cristãos é uma coisa só. Seguimos o Evangelho do Cristo. É bem interessante, né? E aí a gente já falou agora das virtudes, né? Da caridade. E aqui eu estou com meu roteirinho para a gente seguir para eu também não perder a linha. Agora, uma pergunta que não quer calar. E quem não é virtuoso? Quem não tem as virtudes, o que é? Né? E aí, no Livro dos Espíritos diz o seguinte, é aquele que faz ostentação às suas virtudes, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, que é o orgulho. Quando eu li essa resposta, e aí muitas vezes
Quando a gente vai lá na Conhece no Espiritismo, quando ele fala lá sobre beneficência, benevolência, né? Muitas vezes, quando praticamos a caridade, né, e eu sempre costumo falar isso, a gente tem um trabalho com a parte de pedal na pandemia, que a gente levava alimentos para pessoas com problemas de droga, de alcoolismo. E é o que é mais a gente batia na tecla. Quando chegar lá, não vamos tirar foto entregando nada, não vamos filmar nada, porque aquele que pede, meus irmãos, já está caído. Já está com orgulho ferido, com o brilho do homem ferido, né? E lembrando que as pessoas que pedem hoje, depois da pandemia, são pedintes diferentes, são pessoas que tiveram bons empregos e perderam com a pandemia. Então, não são pessoas acostumadas a receber coisas dadas. Então, até para praticarmos a caridade, temos que saber praticar. E o Evangelho nos ensina quando ele nos fala lá sobre o capítulo intitulado Dai com a mão para que a outra não veja. Dar sem ostentação, como ele fala aqui, meu irmão. De que eu valo me dizer que tenho humildade, que eu tenho a virtude da humildade, mas quando eu vou dar uma cesta básica a um irmão meu, eu vou entregar a cesta básica a ele tirando uma selfie, fazendo minha parte. Meu irmão, o orgulho muito aflorado, meu irmão. É fácil livrar do orgulho? Para uns sim, para outros não. Mas o orgulho está impregnado, meu irmão, em nosso espírito. Somos pessoas, somos espíritos que já reencarnaram algumas vezes. E continuamos errando, continuamos praticando a coisa errada. Temos que começar a lutar contra as nossas más inclinações, contra os nossos vícios, e deixar aflorar dentro de nós nossas virtudes. Vê que interessante, aí Kardec, na 903, ele pergunta, a culpa em estudar os defeitos do outro? Quantas vezes nós nos pegamos falando mal de alguém? Mas, rapaz, fulano é um muquirana, fulano é um falador da vida alheia. E vê o que é que os espíritos respondem. Se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é falta de caridade. Quantas vezes, meus irmãos? Nós estudamos o outro para ver qual o ponto fraco, o que é que ele erra, o que é que ele faz de errado, para criticar e divulgar. E é interessante, né? E eu posso falar que eu passei por isso em minhas crises de ansiedade. Só para a gente se situar. Em minhas crises de ansiedade, no primeiro momento, eu não sabia o que era aquilo, né? Principalmente nós homens, nós nos achamos os super-homens, super-heróis. Eu não estou doente. Eu não sei o que é que está acontecendo comigo, mas não é doença, né? E aí, conversando com as pessoas pela internet, porque a gente estava, e na época eu não estava nem trabalhando, aí estava tudo home office, as pessoas diziam, Léo, isso é ansiedade ou crise de pânico, né? Não, menino, não é nada disso, não. Oxi, eu botei nada disso. Porque na minha cabeça, aquele que tem crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, era um fraco, né? E, em certa feita, minha mãe passando pela crise de depressão, uma vez eu disse a ela, mãe, como a senhora não pode comandar o seu corpo, como a senhora não pode comandar a sua mente? Estava eu, 20 anos depois, passando pelaquela situação. Cabeça não pensa, corpo padece. Lei de retorno, nem demorou em outra encarnação, veio nessa. E naquele momento, naquela minha dificuldade, meus irmãos, e aí é o tempo que você tem de você, consciência e Deus. Refletir das coisas que você falou. Porque muitas vezes magoamos as pessoas sem saber, sem querer. E ali naquela minha reflexão, naquela minha dor, eu disse, meu Deus, eu disse isso à minha mãe, eu estou passando e não estou tendo o controle que eu queria ter da minha mente. Para vocês entenderem, eu não conseguia fazer um Pai Nosso. Se não fosse o auxílio da minha esposa,
de ler o Evangelho, de tentar me acalmar de alguma forma, porque naquele momento não tinha médicos, porque só atendia pandemia. Eu não tinha centros espíritas, porque estavam todos fechados. Eu só tinha ela, meu filho, que ficou todos isolados aqui, minha mãe em outro bairro, nos auxiliando de longe, fazendo preces. Entende o que eu quero dizer, né? 903, não foi isso? Então, por que estudar os defeitos do outro? Se não for para auxiliar, meus irmãos, é melhor nem tocar no assunto. Nossa irmã Joana de Ângela, ela diz que o que vale é a intenção. Se minha intenção é criticar, como ele fala aqui, é julgar, como ele fala aqui, é melhor escutar. Um trabalho excelente, né, nas nossas casas espíritas, o atendimento fraterno, que nos escutam sem criticar, sem opinar e sem dizer se você está certo ou errado. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós só queremos ser ouvidos, ser escutados. Muitas vezes só queremos um ombro para chorar. Porque, como eu falei lá na frente, o dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes eu estou com o bolso cheio de dinheiro, mas a cabeça estourando de problemas, de dificuldades, de angústias, que meu dinheiro não consegue comprar a solução. Não é interessante? E aí ele continua aqui, eu vou falar algumas questões, né, porque é bem extenso esse capítulo, né, ele é da 893 a 906. E aí eu peguei as perguntas mais interessantes que a gente pode colocar no nosso cotidiano para a gente conversar um pouco, né? Estou vendo aqui, já faltam 40 minutos, né? Mais ou menos. E aí, na 897, Kardec pergunta o seguinte: aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível, e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento. Vê que interessante, né? E aí os espíritos respondem: é preciso fazer o bem por caridade. Quer dizer, com desinteresse. Vê que coisa interessante. E aí vamos lá no livro Nosso Lar, quando nosso irmão André Luiz vai para o umbral, e aí quem leu lá o livro vai ver que ele ficou 8 anos no umbral. E durante esses 8 anos ele não conseguia receber nenhuma prece, devido ao seu orgulho, né? Seu coração muito embrutecido ainda. Eu sou médico, ninguém pode fazer nada por mim. Mas aí a gente está vendo aqui fazer o bem sem pretensão, fazer o bem pelo bem. Aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Vê que interessante. Nosso irmão André Luiz, enquanto estava encarnado, era médico, né? Como vocês sabem. E nas suas consultas, né? Como alguns médicos hoje ainda fazem, ele atendia pessoas sem precisar pagar, sem ser necessário o pagamento. Mas ele praticava aquilo sem querer, mais ou menos, né? Ele fazia mais porque a sua secretária sempre pedia: André, tem uma pessoa aí que não tem condições, quando você terminar seus atendimentos pagos, você dê faça uma consulta a essa pessoa, né? E ele mesmo, sem querer, ele auxiliava. E uma dessas pessoas foi uma senhorinha que ele auxiliou o seu marido, né? E ela ficou com a dívida de gratidão. Alguém já escutou que dívida de gratidão? Eu, particularmente, tenho algumas dívidas de gratidão. Então, ela ficou com essa dívida de gratidão em sua cabeça. Como ela não tinha condição financeira, o que é que ela fazia por ele todas as noites? Orava por ele, meu irmão. E ela fez isso. Ele desencarna e ela continua orando. Quando ele teve a oportunidade no mundo espiritual, lá no umbral, de receber as primeiras preces, as preces que chegaram a ele foi de sua mãe, que nossa mãe ora por nós, independente do quem somos. Bons ou ruins, aí nós temos uns exemplos lá nos presídios da vida, né? É meu filhinho, minha criança, ele fez esse mal, mas ele é uma pessoa boa por trás disso. Nossa mãe, ó. E aí, ontem, sábado, eu estava no centro, eu disse lá que minha mãe sempre falou, minha avó sempre falou, uma mãe cobre 10 filhos e 10 filhos não cobre uma mãe. Verdade.
E uma das preces que chegou lá nele também, fora da sua mãe, foi a dessa senhorinha. Então veja que até o bem que praticamos sem querer é nosso advogado no mundo espiritual ou até na própria encarnação. Então aqui, como ele fala, fazer o bem sem interesse de ganhar nada, né? E a espiritualidade também ele fala. Se você quer receber aplausos na Terra, já recebeu, meu irmão, no mundo espiritual, não vai ter mais nada. E aí, nosso irmão Chico, ele sempre disse, queira ser o pequeno, queira ser o menor, né? Inclusive, ele se intitulava o Cisco, em vez de Francisco, ele se intitulava o Cisco. E Jesus foi um grande exemplo disso. Jesus sempre se colocou enquanto pequeno, enquanto menor, né? Ele nem se intitulava bom, né? Quando aquele doutor da lei chegou, bom mestre, ele bom é o Pai que está no céu. Então, até isso, ele se colocava como o humilde, o pequeno. Bem interessante, né? E continuando nossas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, é repreensível invejar a riqueza quando, pelo desejo de fazer o bem? Aquele negócio, né? Mas, rapaz, eu queria ser rico, rapaz, porque se eu fosse rico, eu ia ajudar tanta gente. Antes de eu ler a resposta, né? E aí, no próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala lá de riqueza e pobreza, Kardec pergunta qual é mais difícil, a riqueza ou a pobreza? E a espiritualidade nos fala que as duas são difíceis, porque uma trata diretamente com orgulho e a outra trata diretamente com a falta de tudo. Os dois são difíceis. Vê a resposta que ele dá aqui pra gente, né? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro, mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta ou pessoal. A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente não é a si mesmo. Frequentemente não é a si mesmo. E aí nós vemos agora, pronto, a gente está entrando em novembro, né? Amanhã é novembro. Em dezembro tem lá a Mega da Virada, né? E aí eu vejo o repórter perguntando, se você ganhasse a Mega da Virada, o que é que você fazia? Eu ajudava os pobres, fazia isso, fazia aquilo. Mas quando a gente está com aquele dinheiro na mão, talvez, não estou dizendo que todos, mas talvez nós mudemos a intenção e vamos pensar primeiro em eu, segundo em eu, terceiro em eu, como diz o Matuto. Então, temos que ter cuidado, como falei lá no princípio, com o que pensamos, com o que falamos, com o que digitamos, para não magoar as pessoas, né? E aí, Kardec continua as indagações. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Tem ela igual mérito a que tem que lutar contra suas próprias naturezas e a que superam? E eles respondem, né? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já as que lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam muito esforço. E são ações, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para ela um hábito. Vou trazer alguns exemplos aqui, né? Quando eu falo de Jesus, as pessoas falam, mas Jesus, né? Um espírito de alta envergadura é muito fácil. Eu quero ver um homem como eu, que tem que sair de manhã para trabalhar, no sol quente, ganhar pouco e viver com aquilo, com quase nada, né? E aí eu trago o nosso irmão Chico Xavier. Quem leu aí sua história, né? Sua trajetória de vida, sofre da infância ao desencarne. Poderia ter sido, meus irmãos, um homem muito rico, devido aos livros que ele escreveu. Mas não. Ele escrevia os livros e tudo o que angariava era repassado para as instituições que auxiliavam pessoas, que auxiliavam seus próximos. Irmã Dulce, bem pertinho aqui, ó, na Bahia, né? Irmã Dulce, cristã,
Lutou pelos pobres, meus irmãos, até o seu desencarne. Essa tinha o bem dentro de si. Praticava o bem como uma coisa normal, diferentemente de nós, que só começamos a ficar caridosos a partir do dia 1 de dezembro, com as musiquinhas de Natal, as árvores de Natal, o presépio com o menino Jesus ali, e aí nossos corações ficam mais amolecidos. Inclusive, a espiritualidade nos fala que nesse período, se pudéssemos observar o planeta Terra por cima, ele fica bem mais azul, devido ao sentimento fraterno de caridade que começamos a ter do dia 1 ao dia 31. Só que pessoas sofrem, meus irmãos, o ano todo. Irmã Dulce auxiliava de 1 de janeiro a 31 de dezembro, se renovando no dia 1 de janeiro do ano consequente. Ela auxiliava sem querer nada em troca. Ela se utilizava da expressão dentro do Evangelho dar com a mão para que a outra não veja. Dar sem ostentação. Simplesmente o bem pelo bem. O amor pelo amor. Em certa feita, nossa irmã, e aí, em toda oportunidade que ela tinha, ela estendia a mão e pedia para aqueles menos afortunados. E ela chegou na casa de um homem e pediu àquela criatura um auxílio, uma ajuda para os mais pobres. E aquele homem, cheio de orgulho, de vaidade, apaga um cigarro na palma de sua mão. E ela diz: esse é meu. E agora me dê para os meus pobres. Que espírito, meu irmão. E ela, como eu e você, era uma pessoa que sofria, é uma pessoa que tinha que trabalhar, auxiliar outras pessoas, tinha dor de barriga. Por que eu falo dor de barriga? Porque ela era um ser humano como eu e como você. Mas por dentro existia um grande espírito, meus irmãos, que eu e você podemos ser. Exemplos como esse deveríamos seguir, começar a praticar. E aí no Livro dos Espíritos, né, Kardec também pergunta: quem para nós é o nosso guia e modelo para a humanidade? Menor resposta, ele fala lá: Jesus. Mas, Léo, tu quer ser Jesus? Um dia serei Jesus. Um espírito crístico, né? Jesus? Não. Mas um espírito crístico. Um espírito da sua mesma envergadura. Porque um dia todos nós seremos anjos, como diz lá a música do grupo Voz de Caridade. Depende de nós, meus irmãos. Melhorar. Lembrem-se que já passamos por mundos primitivos. Já evoluímos um pouco. Depende de nós. Então, se começar a praticar o bem, sem olhar a quem, sem querer algum retorno financeiro, psicológico, simplesmente o bem pelo bem, o amor pelo amor. Como pratica muito bem nossos irmãos na campanha do quilo, campanha do pedágio, saem pelas ruas a angariar fundos para pessoas que nem conhecem, para auxiliar pessoas que sofrem, meus irmãos. Quantos nesse momento não comeram nem um pão o dia todo? Quantos pais e mães neste momento viram seus filhos estender a mão e pedir-lhe um pão e ele não ter para dar, meus irmãos? Nos coloquemos no lugar desses pais, seguindo o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão. O próximo são todos aqueles que estão ao meu derredor. Espíritos encarnados e desencarnados. Nossos amiguinhos, nossos amigos animais. Passa um cachorro perto de mim, eu chuto aquele cachorro. Passa um gato, eu chuto aquele gato. Será que eu estou amando o próximo fazendo isso? Então, comecemos a adquirir virtudes em nossa trajetória. Coloquemos acima de tudo um Deus por nós.
uma falange de espíritos amigos que estão ao nosso derredor e pessoas encarnadas que nos levem para a frente, para o progresso. Comecemos a observar aquele que pratica o bem. Eu sempre comento, né, eu trago exemplo do nosso irmão Wilton Martins. Não sei se vocês conhecem. E o Wilton é um grande trabalhador, meus irmãos. Um grande trabalhador espírita. Toda manhã ele tem o Bom Dia com Jesus no seu YouTube. Desde quando começou a pandemia até hoje, ele traz, né? De manhã ele lê o Evangelho, comenta o Evangelho e faz uma prece. Na pandemia, quando eu estava passando por aquelas crises, né, de pânico, de ansiedade, essas lives me auxiliaram muito, porque os centros estavam fechados. E ele é um trabalhador que todo sábado, todo domingo, ele faz a campanha do quilo, né, a campanha do amor que ele fala. Então ele leva, ele pega alimentos, pede alimentos, monta cestas básicas e depois entregam àqueles que sofrem mais. E ele faz um trabalho de uma forma tão bonita, né, que chega a nos contagiar. E aí, quando vamos lá para o Livro dos Espíritos, e aí Kardec pergunta, por que o mal sobrepõe o bem? Vê que pergunta interessante. Por que o mal sobrepõe o bem? E os Espíritos respondem, porque os bons são tímidos. Quando eu li essa pergunta na primeira vez, eu fiquei viajando, né? Abri o leque de entendimento. Meu Deus, porque o bem é tímido? Aí tem que quebrar as coisas, gritar para aparecer. Mas não. E aí eu fui remetido à passagem da crucificação. Bem que interessante. Jesus ele é colocado lado a lado com Barrabás, do ladrão, né? E aí nosso irmão que estava à frente daquele julgamento perguntou: quem eu devo liberar? Quem eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? E quem gritou mais alto, meus irmãos? Os que estavam certos ou os que estavam errados? Naquele momento, a maioria estava correta, liberaram um ladrão e crucificaram um homem que não tinha feito nada para ninguém. Simplesmente ele veio trazer o amor, demonstrar o amor, exemplificar o amor, e por isso ele foi julgado, condenado, crucificado e assassinado. Então, sempre nas nossas reflexões diárias, né? Porque eu sempre digo, vamos trazer o evangelho para dentro do nosso lar, vamos trazer o evangelho para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso convívio social. Porque aqui, está aqui do meu lado, um grande companheiro, que me auxiliou muito nas minhas, eu estava cá, nas minhas crises. Porque a todo momento nós podemos colocar Jesus em nossas conversas. Quem nunca, meus irmãos, chegou numa loteria, numa fila de banco, ou até dentro do ônibus, e alguém na sua frente ou atrás de você começou a falar de sua vida, de suas angústias, das suas dificuldades, e você, com o conhecimento que tem, cristão, independente de religião, pôde auxiliar aquela criatura. E muitas vezes, meus irmãos, você salvou uma vida. Aquele talvez estava ali pensando em se suicidar quando saísse daquela fila, daquele ônibus, mas com palavras, sem gastar um centavo, né? Como nos mostrou Kardec, quando ele nos mostra lá sobre a caridade moral. Que você simplesmente desprende um pouco de tempo, cede um ouvido, um olhar fraterno, um abraço amigo, auxilia as pessoas. Então, hoje nós conversamos sobre virtudes e vícios. Aprendemos um pouco que a virtude eu adquiro no decorrer da minha trajetória. Hoje eu tenho 41 anos, hoje eu tenho mais paciência do que quando eu tinha 20. Tento ser benevolente hoje, né? Sou bom? Não. Como falei a vocês, falta muito, né? E eu me intitulo hoje um instrumento rasgado, quebrado, precisando se melhorar muito, muito, muito ainda. Porque eu estou ainda entre os espíritos querendo evoluir, querendo melhorar. Então, que possamos, meu irmão, nessa noite, refletir, né?
naquilo que eu quero de melhor para o outro, né? Estamos passando por um período difícil no nosso país. Estava começando a entrar na live com minha esposa e ela bem preocupada. Aí eu disse: Deus está no controle de tudo. Vamos fazer nossa parte. Vamos orar para que esses líderes, independente de partido, abrandem seu coração. Olhem pelo menos para o alto, né? Falta 5 minutos, né, minha irmã? Olhem para o alto e observem, né? E aí eu sempre lembro da minha avó, minha mãe sempre falava isso para mim. Léo, se um assassino for matar alguém e naquele momento, antes de apertar o gatilho, ele olhar para o alto, e se fosse noite, observar a lua e as estrelas, ele veria que existe um ser superior regendo tudo e ele não apertaria aquele gatilho. Se fosse pela manhã, ele observaria as nuvens no céu e um sol bonito a brilhar e ele também não apertaria aquele gatilho. Porque observaria que acima de tudo existe um Deus que rege. Então não vamos ter medo, meus irmãos. Vamos orar. Pedir a Deus, né, a espiritualidade bondosa e amiga, que se faça o melhor para o nosso país, para o nosso estado, independente de quem guie o país. Porque o melhor de tudo, minha irmã e todos que estão nos escutando, é que temos um Deus por nós, um Deus benevolente, um Deus soberanamente bom e justo que nos dá oportunidade todo dia, meu irmão, quando acordamos pela manhã. Eu costumo dizer que é como se ele pegasse uma folha em branco e uma caneta e dissesse: faz teu dia. E aí, quando eu acordo murmurando, reclamando que eu vou trabalhar longe hoje, como é que começou o meu dia? Já começou mal, né? Mas quando eu acordo agradecendo a Deus pela oportunidade de acordar, de estar com meus familiares, de poder dar o pão, de dar um café da manhã bom ou fraco, mas tenho para dar. E naquele mesmo momento, a pessoa não tem nem para onde ir. Não tem emprego, não tem alimento, como eu falei lá atrás. Então, comecemos a agradecer mais. Porque nós pedimos muito, né? Principalmente nós espíritas, viu? Ou pessoal para gostar de pedir, né? Mas vamos começar a agradecer mais, a agradecer pela vida, né? Eita, hoje eu tive um dia difícil, danado. Mas nos dias difíceis que nós nos tornamos grandes, que nós aprendemos as coisas, né? E aí sempre eu gosto de conversar com pessoas mais velhas que eu. Não velha, eu não falo de idade, né? Mas com experiência de vida, né? Porque já passou por muita coisa e quando você chega com um problema, ele já tem a solução. Não, menino. Vai por aqui, vai por ali e vai dar tudo certo. Minha irmã, faltam 2 minutos. Eu vou passar para a senhora e aí eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês conversando, né? Espero ter contribuído de alguma forma e obrigado a vocês pela caridade de me escutar, né? Muita paz a todos. Obrigada, Léo. Obrigada a todos que estão aqui conosco nessa oportunidade de estudos. Agradeço a tua generosidade, o teu carinho com o Nean mais uma vez. Léo nunca nos deixa na mão, sempre é um convidado querido, um irmão da casa, sinta-se acolhido e abraçado por todos do Nean. Nós lembramos o nosso pedido a todos, né, que vocês puderem divulgar, da campanha do quilo, da campanha de arrecadação dos alimentos que nós realizamos. Lembramos também da campanha que nós estamos fazendo para trabalhadores online. Nós estamos precisando de trabalhadores para ficar aqui nos bastidores, para que possam acessar conosco aqui o estúdio. É bem simples, é bem fácil. Nós damos o treinamento, basta ter um computador em casa. São as lives ocorridas nas segundas-feiras. Se vocês souberem, passa um direct lá para o Nean, que a gente está de braços abertos para recebê-los. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Vou passar para o meu amigo e irmão para que ele possa fazer a prece de encerramento. Por favor, Léo. Vamos elevar agora nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estudo, né, nesta noite, que o governador terrestre, Jesus, que está tomando conta de tudo, possa abrandar todos aqueles corações endurecidos, odiosos, que ele pacifique o nosso país. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, como sempre, pelas oportunidades de nossas vidas, pelo dia bom ou não tão bom que passamos hoje, pelo alimento,
pelo vestimento, pela mão amiga que nos auxiliou em algum momento, pelo ouvido caridoso que nos escutou nas nossas dificuldades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque grande é teu reino, poder e glória para todos sempre. Sendo assim, levou a palavra à minha irmã, que está à frente do trabalho na noite de hoje, para que ela possa dar por encerrado na sua santa e divina paz. Muita paz a todos. Muita paz a todos, assim seja. Muito obrigada a todos que aqui conosco tiveram. Próxima semana estaremos aqui. Acompanhe as nossas programações presenciais lá no NEAM e acompanhe a nossa programação online também nas segundas-feiras. Muito obrigada, sejam todos assim, muito bem-vindos. Um grande abraço, muita luz, muita paz. E em nome de Aristides Monteiro, damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja, minha irmã. Obrigado, viu? Obrigada, obrigada. Até mais.